Continuando então a nossa explicação da apostila número 2 de harmonia, né, com o tema intervalos, vamos falar agora sobre a variação dos intervalos. Dentro da escala, né, você tem os intervalos fixos ali de uníssono maior, segunda maior, terça maior, quarta e quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Só que esses intervalos podem variar, né? Os intervalos maiores, por exemplo, né, eles podem ser decrescidos de meio tom e eles passam a ser menores, né? Então você tem a terça menor, a segunda menor, a nona menor, né? E quando acrescidos de meio tom, eles passam a ser aumentados, tá? Então quando ele é maior, você diminui meio tom, ele passa a ser menor, e quando você aumenta meio tom, ele passa a ser aumentado, tá? É uma sexta aumentada, por exemplo. No caso dos intervalos justos, quando decrescidos de meio tom, eles passam a ser diminutos, tá? Então você tem uma quarta diminuta, uma quinta diminuta, né? E nunca uma quarta menor, tá? A maneira correta de falar é quarta diminuta. Quando acrescidos de meio tom, eles passam a ser aumentados, aí tem semelhança com os intervalos maiores, tá? Os intervalos diminutos, né? Quando decrescido de meio tom, ele passa a ser mais que diminuto, tá? E quando o intervalo aumentado, quando ele acrescido de meio tom, ele passa a ser mais que aumentado, tá? Não é muito comum de acontecer, tá? Mas vai aparecer em algumas situações aí, informações de acordes e etc. Tá? Mais um assunto aqui sobre a inversão dos intervalos. Né? Os intervalos eles podem ser invertidos, né, a partir da nota principal dele. Então você tem, por exemplo, do Dó para o Sol, né, você tem uma quinta justa. Né, e quando você inverte isso, né, do Sol para o Dó, você tem uma quarta justa. Então vou explicar para você isso aí. As regras são as seguintes, então. Quanto ao grau, os intervalos de segunda, tá, quando eles são invertidos, eles passam a ser intervalo de sétima. Os intervalos de terça passam a ser sexta e os de quarta passam a ser quinta. Né? Eu dei o exemplo aí de Dó para Sol, você tem uma quinta justa, de Sol para Dó, uma quarta justa. Né? Isso aí vale nos dois casos aí, tá? E vice-versa. Então segunda passa a ser sétima, sétima passa a ser segunda, terça passa a ser sexta, sexta passa a ser terça, quarta passa a ser quinta, quinta passa a ser quarta. Tá? Conforme vocês... vai aparecendo as situações de inversão aí, tá? E a gente tem um resumo aqui, ó. Segunda passa a ser sétima, terça passa a ser sexta, quarta, quinta e vice-versa. É bom decorar isso aqui, tá? Repara aqui, ó, que dá sempre 9 aqui, né? 7, 8, 9, 3, 6, 9, 4, 5, 9. De repente, uma forma de vocês decorarem essa informação, tá? E quanto à nomenclatura, né, os intervalos maiores passam a ser menores. Os diminutos passam a ser aumentados e o justo continua justo, tá? E vice-versa para todos os casos acima. Em um outro resumo ali, então, maior passa a ser menor ou vice-versa. Aumentado passa a ser diminuto ou vice-versa e justo continua justo, tá? Eu dei o exemplo lá de Dó para Sol, é uma quinta justa, Sol para Dó, uma quarta justa. Então, inverti eles, né? Quanto à posição deles e quanto à nomenclatura, e ele bateu exatamente nessa regra aí. Tá ok? Então aqui encerra, né, a explicação dos intervalos e a gente tem os exercícios depois para fixar melhor essa ideia aqui.